Estamos aqui de volta, como havia prometido. Agora nós vamos falar sobre elementos do código genético de cada da célula. Vamos lá então. O que é o código genético? Bom, de forma simples, podemos dizer que o genoma é o código genético, ou seja, o mapa. O genoma é o mapa da célula, e a célula é a formação, né? Cada célula forma, que dá forma ao corpo. Então, uma junção, várias células dá forma ao corpo. E o genoma é o código genético de cada ser humano. Segundo a ciência, cada um tem formas diferenciadas e, através de análise, pode-se diferenciar um corpo, né, de outro, já justamente pelo código genético. O código genético, de uma forma ou de outra, ele é a chave e também é o segredo, diz, né, a ciência, do funcionamento de uma vida. Ele determina, né, a parte biológica, cuja unidade básica é a célula. Então é importante a gente entender, porque não sei se você percebeu, cada ministério, você que já participou de cultos, né, de igrejas, talvez você já frequentou algumas outras igrejas que não seja atual, você vai entender que cada igreja tem um costume, tem atividades, tem o pastor que pensa de uma forma diferenciada entre um e o outro. Por quê? Por causa do código genético de cada ministério. E a célula, ela tem que ter o código genético da sua igreja, do seu ministério, né? Assim como cada célula, isso nós estamos falando do corpo humano, da célula humana, tipificando a célula como parte da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, gostaria que você pensasse nisso comigo, tá certo? Então, vamos lá. Cada célula, ela contém algumas proteínas diferentes, né? E de uma de outra. E cada proteína, ela fazem base do DNA, que formam as principais, que constituem os principais organismos do corpo. Vamos lá, para que servem as proteínas? Primeiro, controlar o metabolismo. Segundo, defender o organismo. Terceiro, definir e manter a arquitetura do corpo. Quarto, carregar as moléculas ou recarregar as moléculas. Coordenar e dirigir os processos químicos de cada célula. Então, esses são partes do DNA. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que tem a ver anatomia humana, né? O que tem a ver o metabolismo humano com a célula ou com a igreja? Mais à frente você vai entender que tem sim, tem tudo a ver. Por isso Deus, ele comparou a sua igreja com o seu corpo, ou a igreja com o corpo. Então presta atenção, presta bem atenção. Em outras palavras, são as células que cuidam da alimentação. Primeiro, as células que cuidam da alimentação. Segundo, da defesa. Terceiro, do equilíbrio. E da preservação e reprodução do corpo. Ou seja, sem as células, o corpo ele vai morrendo. Por quê? Porque o que acontece? O corpo ele vai envelhecendo. E à medida que o corpo humano vai envelhecendo,
aquelas células mais antigas, elas vão se perdendo, vão morrendo, né? E o corpo vai envelhecendo, 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 até que um dia o que acontece com o corpo? Esse corpo ele falece, ele tem um falecimento. A diferença entre o corpo humano e o corpo de Cristo é que o corpo de Cristo é um corpo, principalmente tipifica um corpo espiritual que não pode envelhecer, não pode morrer. Então, o que acontece? Quem vai fazer a manutenção desse corpo, para que ao contrário, para que as células não morram e sim se multipliquem, são cada líder de célula, cada parte dessa célula. Então, daí o motivo de o Senhor comparar, né? Comparar essas células com as partículas da igreja, né? Com as partes do corpo humano, que é a parte da igreja, parte do corpo humano. Então é importante você prestar bem atenção. E isso tem uma semelhança com a biologia molecular. Nós podemos até avaliar ou fazer uma avaliação das células e dos discipulados, determinar, garantir a saúde da igreja, o equilíbrio da igreja, o crescimento equilibrado desse corpo que é a igreja através de cada célula. Então você vê a responsabilidade de cada líder. Você percebeu? A responsabilidade. Então, basicamente, torna-se o primeiro elemento principal de cada célula quem? O seu líder. Então, por enquanto, presta atenção, enquanto você estiver liderando aquela célula, você é o componente principal dessa célula. E os demais integrantes, eles vão, enquanto eles estão em fase de crescimento, não estão em fase de multiplicação, eles fazem parte das moléculas, né, dessa célula. E quem tem que fazer manutenção, cuidar delas, são os líderes. Você como líder de célula. Bom, vamos lá. Existe um problema atualmente que é a ausência de liderança, onde? Começando de cima para baixo. Então eu costumo dizer que a igreja ela não depende de baixo para cima, né, mas de cima para baixo. Algumas igrejas, você vê, elas são vultuosas, enormes, bonitas, né? Mas elas são igrejas que estão crescendo de baixo para cima. O problema da igreja crescer de baixo para cima não está na quantidade de pessoas, está na qualidade de cristão e se alguns deles, né, vão conseguir chegar ao céu, que é o objetivo da salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a importância de cada líder, né? Então, não se preocupe com o tamanho da sua igreja, se preocupe, né, com a qualidade. Depois você vai entender que quando a gente fala em qualidade, nós não estamos dando justificativa como muitas igrejas pequenas e os seus líderes, quando você vai visitar ela está vazio, você tem 2, 3 pessoas, você talvez seja a 4ª pessoa lá visitando, e o pastor justifica, ou o dirigente justifica, olha, hoje, né, nós estamos em poucas pessoas, mas o mais importante é a qualidade, não a quantidade. Isso aí é uma desculpa de preguiçosos, aqueles que não gostam de evangelizar, não gostam de cuidar das almas que fazem parte das suas igrejas e acabam perdendo. Então, não é uma acusação ou um apontamento de dedo, de maneira nenhuma, mas é uma realidade de fatos que estão acontecendo por falta do quê? Por ausência de uma liderança para a igreja. E no nosso caso, MDA, a gente começa como? Começa nas igrejas, né? Depois vai para as células. E as células têm uma importância muito grande. Então vamos lá. O primeiro problema é a passividade. O que é a passividade na igreja?
é uma falta de compreensão da liderança. Lembra que eu falei? De cima para baixo. Vindo, né? Deus orienta o seu líder na terra, na igreja, e o seu líder tem por obrigação se aperfeiçoar no entendimento e transportar para os seus liderados. Ele não pode ficar passivo. O que é passivo? Passivo é assim, vou dar uma explicação meio rápida para você ver se você consegue entender. Passividade é aquele pastor, né, ou aquele líder, que a gente está principalmente referindo-se a uma célula, é aquele líder que as coisas estão acontecendo, boas ou ruins, e ele não está nem aí, não está percebendo. Tanto as coisas boas como as ruins, elas precisam ser percebidas, visualizadas. Por quem? Pelo pastor local, pelo líder de célula e pelos supervisores também de célula, no caso da célula. Vamos lá, para mim, vocês entenderem, vamos dizer assim, um tipo de passividade. Um tipo de passividade a gente pode ver no caso de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Mas foi passivo. Ele foi tão passivo em relação ao seu reinado, muito passivo em relação ao seu reinado, que ele pagou um preço. Qual foi o preço? As coisas, por um período, né? A Bíblia mostra que Davi atravessou algumas dificuldades lá no seu reino. Alguns problemas de guerra, né, problemas sensuais que levaram ele até a cair, né, que a história vocês conhecem. E o outro problema que Davi enfrentou foi o seu filho, né, Absalão. Só que culpado na realidade foi ele, porque ele foi passivo. Em que sentido? Voltar a recapitular. Davi tinha problemas, né? Aí, devido àquela influência, aquele envolvimento dele, né, com algumas coisas erradas, levaram ele a ficar um pouquinho desanimado. Então, ó líder de célula, cuidado com o desânimo. E quando ele ficou um pouco desanimado, ele ficou passivo. O que é passivo? Ele começou a deixar as coisas rolar, né? No nosso ditado, empurrar as coisas com a barriga. Então, os líderes, principalmente líderes, pastores, têm que tomar muito cuidado com a passividade, senão você pode levar a sua igreja, levar a sua célula à decadência, à ruína. Então, vamos lá. Davi deixou para lá, começou a empurrar com a barriga. As pessoas procuravam o seu líder, no caso Davi, e ele não os atendia, não procurava nem atender, nem resolver, nem tentava. Aí o que aconteceu? Absalão, ele montou um acampamento na entrada do reino, e as pessoas que entravam para falar com o rei, para tentar resolver os seus problemas, não conseguiam, voltava, e ele parava as pessoas, e aí? Resolveu esse problema? Ah, não, tá difícil, não consegui nem conversar com o rei. Ah, se eu fosse o rei, as coisas seriam diferentes. Não seria assim. Mostrando a passividade do seu rei, mostrando o erro e ao mesmo tempo arquitetando coisas erradas contra o reino. Então, o pastor não pode ser passivo. O líder de célula não pode ser passivo. Se acontecer alguma coisa errada, se estiver acontecendo alguma coisa errada, ele tem que procurar com a verdade, com a transparência, resolver cada problema e nunca deixar na passividade. Não foi? Você não escolheu ser um pastor? Então, presta atenção. Na próxima aula estaremos falando a respeito da passividade, né? Não, melhor dizendo, da má experiência anteriores também pode atrapalhar você na sua célula. Tá bom? Um minutinho e nós já... Bom, aí o que acontece? O problema da passividade, a gente tem que tomar muito cuidado. Então,
analisa, veja a história do rei Davi, eu tenho certeza que você vai se comportar diferente. A outra é a má experiência anteriores, onde a pessoa foi queimada na tentativa de ajudar, ser útil. Então o que acontece? Às vezes a pessoa passou por algumas dificuldades e aquela experiência dele ou dela, em vez de servir para ajudá-la, acaba atrapalhando, porque quando ela encontra uma dificuldade, ela fica com medo do passado. Então, tire isso da sua visão, tá certo? Deus tem coisas novas para você e melhores, através da sua experiência. O outro também são os compromissos, né? Se você adotou ser um líder de célula, ser um pastor de igreja, esquece alguns compromissos. Você tem que regrar o seu tempo, regrar a sua hora, regrar os seus compromissos. Não pode simplesmente no dia da célula, irmãos, mandar uma mensagem em e-mail, WhatsApp, Facebook, olha, hoje estou cancelando a célula. Por motivo, né? E cita alguns motivos quando falam, né? Quando justificam os motivos, e às vezes são motivos fúteis que poderiam ser feito, ocupado esse tempo desse motivo em horários anteriores, né? E eu quero que você grave bem aí. A justificativa é uma forma, presta bem atenção, é uma forma de cobrir erros, de cobrir falta de organização no tempo, né? No dinheiro, né? Quem deve não paga, não tive dinheiro porque apareceu alguma conta, justificativa, né? Não tive tempo de vir para a célula, uma justificativa. Hoje, né, o meu tempo não dava, justificativa. Então, justificativa, embora tenha esse nome, mas é uma forma de você não consertar um erro, simplesmente se justificar, tá certo? Isso pode ser traduzido em falta de compromisso. A outra coisa pode ser também uma falta de oportunidade de desenvolver seus dons. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom, né, de cantar, dom de ministrar, dom, né, da palavra, tem dons de avivamento, tem dons de alegrar a célula, e não tem oportunidade. Então, o que acontece? O pastor local, o supervisor regional e o líder de célula tem que estar de olho nessas pessoas. Você tem que visualizar para você dar oportunidade para essas pessoas que têm os dons, que têm habilidades que vão dar e proporcionar o crescimento para a sua célula. Falta de sabedoria, a Bíblia fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente a quem pedir. Então, falta de sabedoria não justifica muito. Por quê? Se você é um servo de Deus, crê em Deus, tem fé em Deus, crê nas suas promessas, peça sabedoria a Deus, né? Porque a falta de sabedoria e as pessoas que não pedem sabedoria a Deus, não pedem orientação, eles acabam errando. Errando em que sentido? A hora de delegar em alguém, se você não tiver sabedoria, foco, visão do céu, você acaba delegando pessoas erradas ou até não delegando pessoas para fazer as coisas. Falta de discipulado. Cuidado pastoral adequado. Então, os pastores estão um pouquinho mais acima, preste atenção. O supervisor e o líder de célula precisam de discipulado e precisam de cuidado pastoral. Se eles vão cuidar das ovelhas para você, você precisa cuidar deles. Da mesma forma, na célula, lá na frente vocês vão entender que a gente vai falar sobre um líder pessoal, né?
vai falar sobre as pessoas que vão cuidar um a um, né? Então, você ganhou para Jesus, você vai cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa ganhou outro para Jesus, ele vai cuidar daquela pessoa, como se fosse o pastor dela, né? Na oração, no amor, na empatia, no cuidado, entre esses cuidados estão todas as formas. No cuidado providencial, né? Que você passa a ser um provedor daquela alma que você ganhou. Então, mas é importante o pastor ser um provedor de cada líder de célula. E cada líder de célula ser um provedor da sua célula. Bem? Anota aí. A falta de capacitação, ela é importante. Por quê? Porque muitos líderes têm desistido, porque não foram capacitados, não passaram, alguns nem passaram pela escola de líderes, já foram liderar células. Não tiveram experiência, ou seja, não passaram também alguns por uma célula. E a célula, quando você tem um líder, tem um auxiliar ao seu lado, e aquele auxiliar, o líder, vai preparando ele, capacitando ele, através do conhecimento, da experiência do dia a dia, né? Do acompanhamento às almas, ele vai ser um bom líder e vai ter capacitado, né? Ou por leituras, ou pela experiência do convívio. Mas o MDA, ele tem para você líder, para você que deseja ser um líder, nós temos vários livros, né? Depois, no final do curso, eu vou passar para vocês o site ao qual você pode adquirir, ou então você pode procurar o seu supervisor de célula, o seu pastor, que ele vai te informar, tá certo? Existem livros que ensinam a orar, a se comportar na célula, ensina você a organizar a célula, os tipos de palavra, né, e os louvores na célula, a forma que você vai aplicar os louvores na célula. Então, existem, né, para todas as células. Sênior, jovem, homens, mulheres, adolescentes e crianças. Para todo tipo. Então, não tem como você não querer se capacitar. E um dos fatos principais é o abandono daqueles que estão no processo de crescimento. Então vamos lá, você montou uma célula, criou uma célula, organizou uma célula, e geralmente, às vezes, o líder de célula, ele não tem o dom de ganhar almas, né? Às vezes ele convida e poucas pessoas aceitam o convite. Ou pode ser que ele também tenha o dom de ganhar almas, de atrair pessoas. Mas, geralmente, tem na célula alguém, né? Ou algumas pessoas. Então, as células que tem mais pessoas com dom de ganhar, de atrair, né? De influenciar, então elas crescem mais rápido. Onde a visão do líder de célula, a visão do supervisor de célula e do pastor local está de olho, né? Foco nessas pessoas, porque elas vão fazer o crescimento. Na hora de fazer a multiplicação, de olho nessas pessoas. Levarem ao encontro, levarem ao cursinho de liderança de célula, né? TLC, para que a igreja cresça com qualidade. Só que é o seguinte, existem células que ganham uma quantidade estupenda, assustadora de pessoas. Só que vai crescendo, a igreja não vê a necessidade de multiplicação, de se criar um outro líder, de repartir muitas vezes, dividir no bom sentido, de multiplicar, e acaba que essas almas ganhas fiquem abandonadas. E não tem um processo para crescer e ser útil. Ou seja, aquela célula estufou, inchou e não serviu para nada. Então, observe isso. Tá bom? Isso é importante. Por que é importante? Porque é preciso
ter um crescimento equilibrado. Não pode estufar, inchar demais e depois se esvaziar do nada. Eu preciso crescer em quantidade, qualidade e organização. Gravou aí? Qualidade, não importa a ordem. Quantidade, qualidade e organização. Certo? Então, essa é importante. Próximo assunto é o que Jesus está. Olha, o que Jesus está. O que a igreja está, o que a igreja oferece para alguém que pretende ser um líder de células a serviço do reino. Bom, vamos lá. Muitos se decepcionam com a liderança da igreja. Outros se decepcionam com o supervisor de células. Outros membros das células se decepcionam com o seu líder da sua célula. E isso acaba desvanecendo, acaba acabando com, atrapalhando o crescimento da célula. Então, no próximo assunto, nós vamos falar sobre isso.